Hoje eu estou aqui no Shopping JK Iguatemi. E por quê? Eu quero trazer para vocês uma cozinha incrível que é o Manioca JK Iguatemi, que é uma nova casa da chefe Helena Liso. A chefe que já tem o Mani, que é premiado, a Casa Manioca, que é uma casa de eventos ao lado do Mani, na Joaquim Antunes, 3 Padoca do Mani, que eu tenho orgulho de ter feito um projeto da Pedroso Alvarenga. E agora nós vamos mostrar para vocês, com a chefe Thaís Alves, chefe executiva do Manioca Iguatemi, nós vamos mostrar a cozinha do Manioca JK. Então vem com a gente conhecer essa cozinha incrível que tem um diferencial que é customizada, cardápio especial, experiência. Para quem já conhece o Iguatemi, precisa conhecer aqui. E aqui nessa casa nós temos o fogo incêndio, que era um sonho da chefe Helena Liso. Nós temos a parrilha do pessoal da chefe. Vem com a gente conhecer esse lindo restaurante e essa cozinha incrível do arquiteto Vitor Penha. E vamos degustar agora o prato que vai sair na parrilha. E agora aqui apresentando para vocês, para quem ainda não conhece, a chefe executiva dos 2 Maniocas, Thaís Alves. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, feliz. Tudo ótimo, obrigada por receber a gente aqui e poder mostrar no meu canal, para quem me segue, essa operação maravilhosa que é esse Manioca. Sim, enorme. Enorme. Uma operação enorme. E aí, eu queria ver com você, Thaís, contar aqui para o pessoal como foi importante você participar desde o início do projeto e analisar item por item, e a questão que eu falo sempre para os meus clientes, em todas as minhas redes sociais, da customização. Realmente um projeto ele é customizado, certo? Sim, sim. A gente conversou desde o início bastante sobre como a gente estava imaginando a nossa operação. E aí a disposição dos equipamentos hoje em dia faz toda a diferença para a agilidade do serviço. Então, se a gente tivesse colocado geladeiras diferentes ou não tivesse pensado no fluxo da cozinha, a gente não teria conseguido atender o número de pessoas que a gente atende hoje em dia. Então, quantas pessoas vocês atendem aqui em média? 400 pessoas. 400 pessoas, tem gente. Então, tiro. Essas 400 é pouco almoço, pouco jantar, tiro o dia inteiro. O almoço é nosso maior foco, assim, porque tem muitos prédios comerciais aqui do lado, então o almoço executivo, assim, ele é muito forte. Então a gente precisa fazer um giro, assim, de 210 lugares em 1 hora. E daí, pra gente, é um demais. É importante ter essa agilidade com os equipamentos. E aí, depois do jantar, já uma coisa mais gostosa, mais tranquila, que a gente não precisa ficar tão na agilidade, assim, massa, mas precisa ser ágil. E eu gosto muito de pensar que a gente precisa de poucos movimentos para finalizar um prato, por exemplo. Isso é importante porque a gente colocou a estufa de pratos aqui, a gente colocou uma outra estufa aqui, a gente colocou geladeiras localizadas na pista fria, então e a gente pensa nisso juntas, né? Então é muito importante ter participado desse processo desde o início para garantir que isso seja. E nós revisamos o layout várias vezes e analisamos cada posição, cada equipamento. E para quem está acompanhando a gente aqui, o que a Thaís está querendo dizer, a gente chama de praças. Então, na cozinha, a gente tem várias praças. Que é a praça que sai o legado, a praça que sai o acompanhamento, a praça, né? E aí, o que a Thaís falou é muito importante, que eu não posso ter cruzamento e gente se batendo. Se eu vou atender em pouco tempo, na hora do almoço, o meu layout precisa ser eficiente para ninguém se cruze, para que ninguém se bata. E aí a Thaís, eu fico muito feliz com o feedback dela, que a cozinha está funcionando muito bem, está eficiente. E nós fizemos em 4 mãos. E é customizado. E a gente tem um diferencial, que o projeto aqui ele é diferente do Manioca Iguatemi. A gente pegou uma ideia que já funcionava. Mas a gente customizou 100%. Então a gente aproveitou os nossos erros que a gente aprendeu lá para acertar aqui. Então foi. E as dores e aprimoramos aqui. Ou seja, para também mostrar para o pessoal, não é porque a gente está no Manioca
que já tem mandioca que a gente copia. Não. Até porque cada restaurante tem um público diferente. A gente tá a 1,5 quilômetro do outro restaurante. É muito perto. Mas a ideia é que assim, a gente atende um público completamente diferente do que a gente atende lá. O nosso cardápio é diferente do que a gente atende lá. Então, precisa ser algo realmente pensado para cada restaurante. Né? Não dá para realmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, falando em experiência, o que a gente tem de diferencial aqui, né, Thaís? Que a gente vai mostrar pro pessoal. Sim, a parrilha. A parrilha. A gente tem de diferencial aqui a parrilha, que agora a gente vai chamar para falar com a gente sobre a parrilha o Daniel da Cher. Dá um pulo aqui, Daniel. A gente vai chamar o Daniel da Cher, que forneceu a parrilha e que conseguiu possibilitar para a Helena que ela tinha esse sonho de trazer o fogo no restaurante, né? Foi muito legal, assim, trazer a parrilha para nossa operação, porque a gente já tinha alguma familiaridade com o fogo, mas é um equipamento diferente, assim. Então, ter o queimador é completamente, assim, outro mundo, porque você consegue trabalhar sempre com brasa. Isso é o que muitas pessoas normalmente não entendem, o porquê que é tão importante, porque a gente até revisou, né? Nossa, para uma parrilha desse tamanho, o queimador vai ficar pequeno. Vamos aumentar um pouco mais o queimador, para ter um pouco mais de espaço de parrilha, e foi bem essencial, porque no final das contas, se a gente não tem brasa, a gente não tem fogo. Então, se não tem brasa, não tem agilidade, não tem o sabor, não tem o fogo que você precisa e não tem o resultado. Além disso... Uma coisa muito bacana para comentar, que às vezes a gente pega o produto pronto já, né? A Cher está 50 anos no mercado, e trazer a parrilha para dentro de uma cozinha, onde a gente tem a questão da caloria, ela é muito importante, porque ela não pode, né, sair para o salão e não pode fazer com que a pessoa que está operando a parrilha, se asse na frente dela. Por isso que a gente tem a porta de fogo, tem a porta para espalhamento do carvão também, justamente para a gente tentar concentrar a caloria da parrilha nela mesmo. Exatamente, isso é bacana. E também já falando aqui uma outra questão importante, que são as coifas, né? Então a gente tem a coifa do fogão e a coifa da parrilha e da Josper, elas são coifas próprias num outro motor, num outro duto separado, que elas são para combustível sólido, a gente não pode fazer junto. E aí uma coisa bacana que a gente tem aqui do lado, né, Daniel? A Josper, que é um equipamento, para quem não conhece, é um chacoalho, é um equipamento que não trabalha assim como a parrilha nem elétrico, nem gás, ele trabalha com carvão. E a gente tem a parrilha da Cher aqui, a Thaís estava falando pra gente que ajuda vocês na operação, muito, né, Thaís? Porque lá no outro painel que a gente tem só a Josper, e quando a gente vai abastecer o carvão no meio da operação, que a gente não fecha no final de semana, a gente abastecia o carvão cru, então a gente perdia metade dela. E aqui, como a gente tem o queimador, a gente consegue, com uma pá que a gente desenhou, só transferir a carvão em brasa já para Josper, e aí a gente garante. Já está transferindo o carvão pronto, então, e aí você não perde na operação. Exato, a gente ganha tempo, a gente ganha agilidade, a gente não traz a mesa. Então, e são opções diferentes, né? A Josper, ela ela quente em todas as áreas, né? Ela é uma caixa fechada aqui. É um forno a carvão mesmo, a parrilha é uma parrilha. São maneiras diferentes de preparar para ter. Exato, exatamente. Então, para garantir o ponto, para garantir, por exemplo, a gente tem um peixe que é um peixe que a gente faz ele espalmado, então a gente mata só na pele. Se a gente pudesse na Josper, o peixe ia passar. Então, quando a gente faz a parrilha, ele garante que a carne ainda fique suculenta e a pele bem marcada. Então, olha o outro nível de customização do projeto. Aqui a gente tem fogão, fritadeira, banho-maria, Josper, forno iluminado. Então, um não substitui o outro quando você quer um resultado de qualidade e uma experiência incrível como é no Manioca. Então, você quer uma experiência incrível, bem feita? Sim, você precisa ter todos os equipamentos que são produtos diferenciados. Além disso, para a gente acabar de explicar para vocês como funciona, vocês estão vendo aqui que a gente tem isso que a gente chama de cabeçote refrigerado, que eu tenho aqui, tenho ali, e são as praças, né, Thaís? Que a gente tem aqui a indução para finalizar, então a gente tem aqui a boqueta que vocês estão vendo para o salão. E aí eu preciso ter todo esse suporte e aqui em cima o heat lamp, que é onde sai o quente, né, Thaís? Sim, prato quente. Aqui a nossa boqueta principal, a gente emprata
70% dos nossos pratos aqui, então é bem importante que essa Hit Lantern mantenha os pratos aquecidos. Aqui é uma praça que a gente chama de praça de entradas, porque ela trabalha diretamente com a parrilha e dá onde saem as entradas quentes, dá onde saem as frituras também. E lá é a praça fria, então como a gente tem essa distância, a gente garante que a praça fria fique fria e aqui mantém os pratos quentes. E tem a pista fria, assim, pra gente é uma agilidade, uma facilidade ali pra não ter que ficar abrindo geladeira. É tudo muito mais fácil. Então a gente mantém nossas proteínas aqui na hora de marchar, então é só pegar e colocar na jósfera ou pegar e colocar na parrilha. Então garante uma funcionalidade muito. E aí vocês estão vendo como é customizada a posição de cada coisa. E realmente, eu que estou aqui perto da parrilha, vocês que não por dentro, saiu daqui e já está frio. Né? E aqui a gente está mostrando para vocês que a gente tem os apoios que estão propositalmente perpendiculares aonde eu preciso marchar. Que eu marchar, como a Thaís falou, é eu soltar o prato. Vem a comanda, eu preciso fazer e soltar. E aqui na cocção a gente pode mostrar que nós temos fritadeira, cozedor de massa, fogão, chapa também para saírem outros pratos, né? E a gente sempre faz perpendicular aqui, que é a boqueta. E aí, o que acontece também? Para poder fazer tudo isso acontecer, a gente tem um back, né, Thaís? A gente tem um back, e esse back, o que que é? Aqui em cima a gente tem... Então, aqui a gente tem a cozinha fria, que vai soltar sobremesa e a praça fria. A gente tem a quente nessa direção. A gente tem a lavagem de louça e panela. E em cima nós temos depósito, câmara, preparação. Gelada. Tem a parte de recebimento de produtos também. Tem toda a parte de estoque seco, tem a parte de vestiários, Estoque de carvão, estoque de lixo. Tem todo Um outro universo. Exato. Casas de máquinas, casas de ar-condicionado, tudo isso que a gente precisa ter para funcionar um restaurante. Então, quem vem aqui no Manioca e vê, ou no Iguatemi, ou aqui, e vê esta cozinha, não imagina muitas vezes que todo esse back também faz parte de um projeto de cozinha. Quando a gente fala de cozinha, a gente está falando do recebimento, do estoque de carvão, do vestiário, da área onde o funcionário come, sim, do estoque de bebida. E como a gente está num shopping, a gente tem que falar da área de acúmulo de lixo antes de fechar tudo e levar para a área do shopping. Não, e até uma parte que a gente fez aqui muito legal, que foi destinar uma parte do salão para a saída do lixo. Então a gente recuou umas mesas para conseguir ter um acesso dos fornecedores, da equipe, isso é muito legal também. Isso também tem que ser pensado. Então, tudo isso é cozinha. E muito obrigada, Thaís, por receber a gente. Obrigada mesmo. Para quem ainda não conhece, não pode perder, né? Tem que vir aqui convencer a Thaís, conhecer a Thaís, ver esse cardápio diferenciado. Mesmo para quem já conhece o Manioca no Iguatemi, aqui sim, vale a pena. Então, a gente tem os queridinhos do Manioca do Iguatemi, mas a gente tem pratos novos também, pratos que foram pensados para usar parrilha, para usar brasa, defumados, enfim, vale a pena conhecer. E um bar lindo também para tomar drink, é ótimo. E vamos deixar a chefe Thaís brilhar, que vai abrir o restaurante daqui a pouco. Sim. Obrigada, Thaís. Para você, fica à vontade. Obrigada. E agora vamos mostrar para vocês os bastidores e todo esse back que eu acabei de falar, que é muito necessário em qualquer cozinha profissional. Aqui é o recebimento de mercadorias. Aqui a gente tem a parte fechada, que é onde acumula o lixo, o óleo de cozinha que eu preciso acumular para sair, retirar e reciclar. E a saída desse lixo, a gente precisa ter um moedor separado no salão, só para sair, para não acumular. E ele é fechado para não interferir e não contaminar a área de recebimento. A porta é uma porta própria, com visor para ninguém se bater quando entra, e ela é de uma marca específica para impacto. Então eu tenho a proteção para impacto, eu tenho a borracha aqui. Aqui normalmente a gente localiza o quadro elétrico para não dar interferência. A gente tem uma cuba que é para fazer a pré-limpeza e higienização dos produtos de gelo. E agora a gente vai mostrar para vocês qual é a outra área importante da cozinha, porque eu preciso ter todo o back que nós falamos agora há pouco. Então nós temos, subindo aqui, dá uma olhada na escada.
eu preciso ter um material resistente, antiderrapante, fácil limpeza, que é a chapa metálica que a gente coloca. Aqui a gente tem fechado numa gaiola que a gente chama, que é com grade, um controle do almoxarife. A gente tem esse controle aqui, a gente tem toda essa parte de depósito, e aqui a gente tem duas câmaras, que são câmaras de resfriados e congelados. A gente tem que ter o estoque de produtos que não vão na câmara, né? A gente tem o estoque de gelo, e aqui a gente tem um outro estoque, né? E lá no fundo a gente tem vestiários e DME. Tudo isso também faz parte da cozinha. Quando a gente fala projeto de cozinha, a gente não está falando só a área do fogão, dos equipamentos quentes, da cozinha praça fria e praça quente. Quando a gente fala de projeto de cozinha, eu preciso ter todo esse programa incluído na área da cozinha. Então, estamos andando aqui em cima da cozinha, toda a área da cozinha, a gente tem um mezanino com esse back, esse apoio que é fundamental. Não dá para funcionar a cozinha embaixo, não dá para operar sem esse back.